Muitos intelectuais dizem não acreditar na Bíblia porque ela tem umas histórias e tem alguns textos que são impossíveis de você acreditar. Pouco tempo atrás eu vi o Porchat, que ele se acha um semideus, isso é claro, né? Basta observar as coisas que ele diz, ele se sente à vontade para zombar de Jesus, entre outras coisas. Então, ele estava zombando do fato de Deus ter feito o homem de um boneco de barro. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto e ele é muito intelectual para acreditar numa coisa dessa. Embora, cientificamente, todos os elementos químicos encontrados na Terra são encontrados em nosso corpo. Isso é fato científico. Mas vamos deixar isso de lado um tempo. Aí você vai na Bíblia e diz que Moisés, por ordem de Deus, levantou o cajado e o mar se abriu e o povo de Israel, dizem aproximadamente 600 mil pessoas, passaram em seco pelo meio do rio. Dá para acreditar num negócio desse? Então, resumindo, a Bíblia tem de ponta a ponta histórias impossíveis de serem acreditadas por um ser humano racional. Então dizem assim, você só pode acreditar nisso pela fé. E dizem, até cristãos, infelizmente, que a fé é irracional, mas a fé não é irracional. Até que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim, apresentai os vossos corpos a Deus como o vosso culto racional. Então ele fala de um culto racional. Deus é um ser inteligente que criou seres inteligentes e ele quer seres inteligentes em seu exército. Você lê Provérbios com calma, você vai ver que Deus não aprova a burrice. Deus diz ser o dono da sabedoria e ele dá essa sabedoria a todos aqueles que quiserem e ele dá em abundância. Porém, temos um texto do apóstolo Paulo que aparentemente, só aparentemente, contradiz Provérbios, porque Paulo diz assim, as coisas de Deus são loucura para o homem, porque elas precisam ser entendidas espiritualmente. Ele diz, somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode revelar ao homem as coisas de Deus. O espírito do homem, sua mente, tem a tendência de negar as coisas de Deus. Naturalmente, ele tem essa tendência. Porém, o homem guiado pelo Espírito Santo acredita e confia no Senhor. Nós somos, muitas vezes, convidados a confiar em Deus. Olha, eu vou falar uma frase também de Mike Murdock, já citei ele aqui. Ele diz assim, os milagres acontecem onde eles são esperados, não onde eles são necessários. Muitos ateus falam assim, olha, Deus, se ele existe, por que está lá aquele povo na favela, ou aquele povo na África passando fome, etc, etc. Interessante é que na favela e na miséria da África, você dificilmente encontrará um ateu. Não é engraçado? Isso parece que é um tapa com luva de película no ateísmo, né? É um tapa com luva de pelica no ateísmo, porque esses que estão sofrendo mais não estão reclamando de Deus. Não é engraçado? Nem por isso nós devemos abandonar essa gente. Nós estamos aqui para ajudá-los e para transformar o planeta pelo poder de Deus. Vamos conseguir mudar tudo? Não, não agora. Jesus promete um novo reino, onde ele vai reinar absolutamente, e então as coisas vão mudar. Hoje o homem não permite que Cristo reine, então, por uma questão de liberdade, eles ainda têm algum poder,
mas esse poder será tirado em breve da mão dos homens, dos ímpios, e serão entregues na mão do Senhor Jesus. O Apocalipse diz, então, não é hoje, no futuro será dito então, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Jesus vai ser proclamado Rei. E a coisa vai mudar. Se você não acredita em impossibilidades, realmente não dá para você andar com Deus. Você não vai ver a mão de Deus agindo. E eu já tive experiências, não é só, a Bíblia disse, então é verdade. Ok, isso é bom, mas Deus, sabendo a nossa fraqueza, Ele prova ainda, quando nós somos humildes, submissos a Ele, Ele prova essas impossibilidades em nossa vida. Ele já fez coisas impossíveis na minha vida e faz até hoje. Posso contar várias, mas pelo tempo do vídeo não é possível. Eu vou contar uma só para vocês. É uma coisa talvez simples para vocês, mas que me ajudou muito naquele dia. Eu já falei aqui, eu sou professor de inglês, então eu trabalhava numa escola, ela tinha um anfiteatro, e por incrível que pareça, só tinha uma chave, não tinha cópia do lugar. E sem querer, a chave tinha aquele pininho atrás da fechadura, sabe? Sem querer eu tranquei o anfiteatro com a chave pelo lado de dentro. Aliás, a chave não estava na fechadura, ela estava lá num assento do anfiteatro, e eu tinha apertado o pininho, a hora que eu bati a porta, trancou. Eu falei, e agora? Eu tinha que dar aula lá, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou comunicar para a secretaria, vai ser chato, vai criar um clima, vai atrasar minha aula, vai ter que chamar um chaveiro, etc. E eu orei. E poucos minutos depois, eu precisei pegar um livro na minha bolsa e a chave estava lá na bolsa. Aí você fala, talvez você colocou lá e esqueci. Não, eu jamais faria isso, porque nós não podemos colocar as coisas da escola dentro da nossa bolsa, a gente acaba esquecendo e leva para casa mesmo, e até perde. Eu jamais colocaria a chave dentro da minha bolsa, mas ela apareceu depois que eu orei. É um exemplo simples, mas para esse vídeo, como ele é curto, está bom. Quem sabe em outros vídeos eu vou contando outras coisas maravilhosas. Um milagre que aconteceu com meu filho mais novo, por exemplo, eu ainda vou testemunhar aqui em um dos vídeos. Por isso eu sempre peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder saber. Nós temos mensagens novas de segunda a sexta, então procure sempre ouvir aquilo que nós temos a falar. Estamos falando de cristianismo prático, espiritualidade prática, espiritualidade em Cristo, acima de qualquer simpatia, mandinga, etc. A verdadeira e pura espiritualidade, que é a espiritualidade de Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Se você quer experimentar impossibilidades em sua vida, convide o Deus do impossível a fazer parte dela. Tenha comunhão com Ele. Passe a conhecer melhor a Deus e você vai experimentar milagres. Você vai experimentar impossibilidades. Mas lembre-se, Deus nunca faz a sua parte. Deus jamais fará aquilo que você pode fazer. Os milagres não são produzidos por Deus para gerar pessoas vagabundas e medíocres. Os milagres são para operar em nossa vida fé quando nós somos incrédulos, para nos aliviar de uma doença, por exemplo, e coisas semelhantes. Então, confie em Deus. Ele é o Deus do impossível. E Ele vai fazer coisas impossíveis em sua vida. Repito, se você se submeter a Ele, se você confiar humildemente nele, se você descartar toda a incredulidade humana, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário que aqueles que se achegam a Ele creiam que Ele existe e que Ele retribui
ele premia aqueles que o buscam. Deus dá presentes para aqueles que o buscam. Que você fique em paz, fique com Jesus, que você possa, assim como eu, experimentar impossibilidades em sua vida. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo e compartilhe também. Outras pessoas estão precisando dessa impossibilidade, estão precisando de um milagre. Então, que elas possam experimentar. Talvez esse vídeo vai ajudá-las a dar um passo na fé, na luz da palavra de Deus, e elas receberão o que elas estão precisando.